Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor na área, show de bola? Galera, no vídeo anterior a gente trabalhou aí com potenciação e as propriedades de potenciação. E falamos um pouquinho com radiciação, a ideia vaga que era a operação inversa da potência, né? E agora nesse vídeo a gente vai trabalhar com todas as propriedades de radiciação, beleza? Então se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada no vídeo anterior, vê como é que são as propriedades de potência, porque elas são importantes para você entender as propriedades de raízes, beleza? Então, vem aqui comigo na tela, vamos aí trabalhar, deixar aí para vocês, para a gente falar um pouquinho das propriedades de radiciação, beleza? Vamos escrever elas então? Deixa eu colocar aqui, mesinha, pronto. Então, olha lá, vamos falar então agora das propriedades de radiciação. Mas antes, vamos pegar uma ideiazinha bem resumida aqui. O que seria, né? O que seria aí a radiciação? A gente falou no vídeo anterior, a gente comentou bem vagarosamente, mas, gente, a radiciação é basicamente a operação inversa da potenciação. Por exemplo, ó, se eu estava tirando a raiz quadrada de 81, se eu estava extraindo a raiz cúbica, um exemplo aqui, de 64. Se eu estava tirando aqui ó, a raiz quarta, vou pegar um exemplo aqui, raiz quarta, qual o número que a gente pode colocar? Deixa eu ver, 10.000 talvez? 10.000, né? Raiz quarta de 10.000, vou colocar aqui 10.000. Raiz quarta de 10.000. Olha lá. Em outras palavras, o que a gente estava buscando aqui? Ó, qual o número que ao quadrado dá 81? Esse número a gente sabe que é quem? É o 9. Certinho? Então, a raiz quadrada de 81 é o 9. Porque raiz quadrada significa que existe um número ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, duas vezes, que dá 81. Esse número é o 9. Quem é a raiz cúbica de 64? Ou seja, existe um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ou seja, x ao cubo, é 64. E esse número é quem? Esse número é o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. Raiz quarta de 10.000. Existe um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 10.000. Esse número é quem? É o 10. Se você fizer 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000. 4 vezes. Né? Beleza? Então, isso aqui era a ideia da radiciação. Beleza? Show de bola? Tranquilo, né? A gente chegou a ver essa definição aí no vídeo anterior. Agora, vamos só para algo mais formal. Toda vez que aparecer uma radiciação para você, ela vai vir sempre com esse formato aqui, ó. Sempre com esse formato aqui, ó. Você vai ter um número dentro da raiz. Esse número ele é chamado de radicando. E você vai ter aqui o índice. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui uma setinha para o lado. Esse nzinho que está aqui é o teu índice. Você pode ter um índice cúbico, pode ter uma raiz quadrada, não aparece, mas é um 2. Né? Pode ter uma raiz quarta de um número que está ali dentro. Beleza? Essa barrinha é um símbolo aqui, ó, tá? É o meu radical, que é o símbolo da raiz. Tudo bem? É o símbolo da raiz. Show de bola? Então, a gente, aqui nesse caso, o que a gente está fazendo ali? Ó? A gente está... O que é esse raiz n de A? Né? Seria o quê? A raiz enésima de A. Beleza? Raiz enésima de A. Tá bom? É isso que a gente está calculando ali, a linguagem formal, né? Porque é importante a gente ter essa linguagem formal em matemática. Tudo bem? Então, agora com isso, já que você sabe essa definição, a gente pode falar das propriedades. Show de bola? Então, quais são as propriedades de radiciação? Primeira delas, então, deixa eu botar um marca-textozinho aqui bonitinho.
propriedades aí de radiciação. Nós temos ali essa daqui, ó, propriedade 1. Olha só. Toda raiz significa, olha só, toda raiz pode ser escrita na forma de potência. Essa aqui é a principal, né? Toda raiz pode ser escrita na forma de potência. Cadê? Deixa eu botar aqui na tela. Lembra quando você estava lá no sexto aninho, no sexto, talvez no oitavo, né? Ou ainda em anos anteriores, ou se você está no seu ensino médio, ou no seu ensino fundamental, em que o professor falava assim, uma propriedade de potência bem assim, ó, que quem está na sombra vai para o sol, né? E quem está no sol vai para a sombra. Já viu essa? Ou quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima? Já viu essa propriedadezinha? Ela vem justamente daqui, ó. Às vezes você tem essa situação aqui, ó. Por exemplo, ó, uma raiz, vou colocar assim, ó, enésima de 1A elevado a M. Ó, você pode escrever assim, ó. O Nzinho que está lá em cima, ele vem para baixo. E o Mzinho que está embaixo, ele vem para cima. Tudo bem? Então, você pode transformar qualquer raiz, beleza, em uma potência. Pessoal, essa propriedade, ela é talvez a mais importante em se tratando de raízes, tá? Talvez a mais importante. Vou te dar uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o que seria a raiz quadrada de 2? De 2. Deixa eu fazer um pouquinho maior. O que seria aqui, ó, a raiz quadrada do 2? Ó, esse 2 ele está elevado a 1. E eu estou tirando a raiz quadrada. Eu posso escrever isso assim, ó. 2 elevado a meio. O 1 que estava embaixo foi para cima e o 2 que estava em cima foi para baixo. 2 elevado a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 2. Tudo bem? O que seria isso aqui, ó? Quer ver? Raiz cúbica de 3 à quarta. Posso escrever assim, ó. O 4 que está embaixo vai para cima. E o 3 que está em cima, ele vem para baixo. Beleza? Então, essa é a primeira propriedade. Toda raiz pode ser escrita na forma de potência. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Próximo. Segunda propriedadezinha. Deixa eu colocar aqui para vocês. Segunda propriedade. Cadê? Deixa eu só organizar esse slide aqui para vocês. Para ficar uma anotação bonitinha, né? A gente falou da definição. Aqui bonitinho. E aqui é a propriedade 1. Agora vamos para a propriedade 2. Vamos lá. Então, na propriedade 2, nós temos o seguinte. Propriedadezinha 2. Eu posso ter multiplicação, tá, de raízes com índices iguais. Olha só, com índices iguais. Então, às vezes eu tenho essa seguinte situação aqui, ó. Eu posso ter, olha lá, ó, colocar assim, ó, raiz enésima de A vezes, tá, a raiz enésima do B. Tudo bem? Sempre que eu tiver esse tipo de situação aqui, ó, tá, eu posso conservar o índice e multiplicar os radicandos. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Eu posso conservar o índice e multiplicar os radicandos dentro de uma raiz só. Beleza? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá? Vamos dar um exemplo, ó. Vamos pegar um exemplo assim, ó. Vamos fazer raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica do 4. Beleza? Vamos manter o índice, conserva o índice e multiplica os radicandos. Vai lá, 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? 2 vezes 4 é 8. Raiz cúbica de 8, a gente viu que é 2. Olha aí que beleza. Opa, eu estou bem na frente, né? Deixa eu vir para baixo. Pronto. Beleza? Dá outro exemplo aqui. Eu fiquei na frente nesse. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, vamos fazer assim, ó. Raiz quadrada de 100 vezes raiz quadrada de 10. Olha lá. Conserva o índice, raiz quadrada,
e multiplica os radicandos. 100 vezes 10. Ou seja, você está fazendo o quê? A raiz quadrada de 1000. Beleza? Tá? E aí a gente fatora e vê quanto é que dá esse cara. Tá bom? Então, olha só. Multiplicação de raízes com índices iguais é isso que você vai fazer, tá bom? Você vai fazer o seguinte, ó. Você, olha só, conserva os índices e multiplica os radicandos. Radicandos. Beleza? Faz isso aí aqui, ó. Facinho, facinho, facinho. E agora, pensa, já que vale para multiplicação, vai valer também para divisão. Então, uma propriedade 3 seria essa daqui, ó. Vamos lá. Opa, deixa eu pegar aqui o slide. Pronto. Vamos pegar aqui uma canetinha preta. Então, vamos lá. Propriedade 3. Deixa eu colocar aqui mais para cá. Pronto. Acho que agora vai. Foi não? Cadê minha canetinha? Aqui. Pam, pam. Aqui. Propriedade 2. Aqui. Propriedade 3. Cadê minha canetinha? Aí, agora ela apareceu. Então, tá lá. Ó. Propriedade 3. Então, seria essa daqui, ó. Divisão, tá? Divisão de raízes com índices iguais. Beleza? Então, olha só, pessoal. Divisão de raízes com índices iguais. Se eu tenho assim, ó, raiz enésima de A dividido pela raiz mésima, né? Vou botar um mzinho aqui, tudo bem? Enésima, não vou botar enésima, que é o mesmo índice. Enésima, só que de um B, né? De um Bzinho. Tá bom? Então, divisão de raízes com índices iguais. Então, ali, no exemplo anterior, eu coloquei o quê? Eu coloquei a multiplicação de raízes com índices iguais, certo? E aqui eu vou colocar a divisão de raízes com índices iguais. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou manter o índice, vou conservar o índice e vou dividir os radicandos. Tudo bem? Então, eu escrevo tudo dentro de uma raiz apenas. Olha lá. Então, exemplo, ó. Vamos lá. Se eu tiver a seguinte situação. Ó, raiz cúbica de 12 dividido pela raiz cúbica de 3. Pô, tranquilo, né? Mesmo índice. Então, vou fazer uma raiz cúbica só e dividir os radicandos. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, o que você está fazendo no final das contas é raiz cúbica do 4. Beleza? Quer ver outro exemplo aqui? Olha lá. Ó. Raiz quarta de 100 dividido pela raiz quarta de 50. É a raiz quarta de 100 dividido por 50. Ou seja, raiz quarta de 2. Beleza, né? Tranquilo? Então, o que a gente faz aqui? O que a gente faz? Conserva os índices e faz o quê? Dividimos os radicandos. Radicandos. Beleza, beleza? Propriedadezinha boa, tranquila, né? Show? Próxima propriedade. Vamos lá. Próxima propriedadezinha aqui. Vamos trabalhar aqui com a propriedadezinha. Vou pegar a próxima aqui. Canetinha preta. Vamos lá. Propriedade. Eita, aqui esse meu slidezinho tá com a canetinha. Não tá muito legal. Não tá aparecendo aqui para mim. Espera aí. Vamos lá. Está aqui, ó. Cadê ela? Aqui, caneta. Pronto. Vamos lá. Vamos falar então agora, ó, dessa próxima propriedadezinha aqui, que é a nossa propriedadezinha 4, né? 4, paramos na 4? Deixa eu ver. 3, isso mesmo. Então vamos falar da propriedadezinha 4. O que é a propriedade 4, gente? É porque às vezes eu posso ter uma potência com a raiz, tá? Uma potência nas raízes, ó. Vou colocar assim, ó.
Posso ter isso aqui, ó. Na potência de raízes, ou potência de raízes, tá? O que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. Vou colocar aqui no cantinho. A gente faz o seguinte, o expoente pode ser levado, vou colocar assim, levado para o radicando. Cara, essa propriedadezinha aqui ela é bem suave, bem de boa de entender. Vou colocar aqui para você, ó. Às vezes você tem a seguinte situação, ó. Raiz enésima de A. Tudo bem? Tudo isso elevado a M. De boa? Você pode fazer isso aqui, ó. Raiz enésima de A elevado a M. Tá vendo? Então, esse expoente que está aqui, ele pode ser levado lá para o radicando. Você pode fazer isso, sem problema. Beleza? Então, propriedadezinha boa também, né? Lá na hora dos exercícios, você pode fazer isso. Quer ver? Se você tiver assim, ó. Raiz cúbica elevada à quinta. É a mesma coisa de raiz quadrada de 3 ali tá assim, ó. Tá raiz cúbica não, é raiz quadrada, né? Que é 1, 2. Ó, raiz quadrada de 3, tudo isso elevado a 5. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 a 5. O resultado é o mesmo. Quer ver outro exemplo? Ó? Raiz cúbica de 5, tudo isso ao cubo. Isso aqui é o quê? É a raiz cúbica de 5 ao cubo, né? Só que o que acontece? Raiz cúbica, 5 ao cubo é 125. E a raiz cúbica de 125 é 5. Tudo bem? Por isso que muitos professores de matemática fazem isso, né? Eles pegam e fazem isso aqui, ó. Poxa, aqui o índice é cúbico. E aqui eu estou elevado a 3, aí eles fazem isso, ó. Corta aqui, e o resultado é 5. Cuidado, né? Tem que analisar o que está aqui dentro também. Você não vai sair cortando as coisas do nada, não. Você tem que olhar mesmo para a tua base. Tudo bem? A tua base que está ali dentro, esse teu Azinho que está ali dentro é um Azinho positivo, é um Azinho maior que zero. Beleza? Tranquilidade? Então, na potência de raiz, você pode pegar o expoente, ele pode ser levado para o radicando. Beleza? Olha outro exemplo aqui. Se eu faço, por exemplo, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é o quê? A raiz quadrada de 5 ao quadrado. Né? E aí, esse 2 que está aqui, né? 5 ao quadrado é 25, raiz quadrada de 25 é 5. Mas, em outras palavras, muitos professores já fazem isso, né? Eles cortam quadrado com quadrado, resultado 5. Mas cuidado, olha para a base. Vê se a base é algo positivo. Tudo bem? Beleza, beleza? Então, o expoente ele pode ser levado para o radicando. Show de bola? Vamos para mais uma propriedade? Então, nós estamos na propriedade 4, vamos para a propriedade 5. Então, vem aqui comigo, ó. Propriedadezinha 5, cadê a canetinha? Propriedadezinha 5. Nós temos a seguinte situação, olha só. Quando a gente precisa tirar uma raiz de uma raiz. Nossa, essa aqui eu vejo muito cair em provas militares. Então, vou colocar assim, ó. Raízes de raízes. Raízes de raízes. Por exemplo, se eu tenho algo assim, ó. Raiz enésima da raiz mésima de A. Então, veja, uma raiz dentro de outra raiz. Como que a gente faz? A gente deixa uma raiz só de A, mas multiplica os índices. N vezes M. Tudo bem? Propriedadezinha muito boa. Muito boa. Então, o que a gente faz nessa propriedade? A gente faz o quê? Olha lá. Ó. A gente faz o seguinte. Mantemos o radical. Mantemos o radical. E multiplicamos os índices. Então, a gente deixa em um radical só um, e multiplica os índices. Beleza? Vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Ó. Vem comigo aqui. Ó, se eu tiver
raiz cúbica da raiz quadrada do 2. Certo? O que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó. Raiz 3 vezes 2, 6 do 2. Então, raiz sexta de 2. Se eu tiver assim, ó, raiz quadrada da raiz quinta do 5. Então, isso aqui é o quê? A mesma coisa que a raiz décima do 5. Beleza? Então, propriedadezinha muito boa, tem que guardar elas. Beleza? Agora, gente, eu vou trabalhar com um assunto muito importante aqui, que eu vou deixar para vocês, que é a racionalização, que é um outro assunto muito bom, né? A gente usa muito isso aí quando está trabalhando com denominadores. Você tem uma fração e no teu denominador tem uma raiz. Na matemática, a gente nunca deixa uma raiz no denominador. Então, a gente tenta fazer um processo que se chama racionalização. Então, vem aqui comigo. Olha só. Eu vou anotar isso aqui como uma propriedadezinha para vocês, tá? Olha só. Vamos chamar isso aqui de racionalização. Racionalização de denominadores. Denominadores. Beleza? Por exemplo, quando eu tiver esse tipo de situação aqui, ó. Tá bom? Caso 1. Caso 1. Ó, se eu tiver esse tipo de situação aqui, ó. Por exemplo, 1 sobre a raiz de 3. Tudo bem? Vou colocar assim, ó. 1 sobre raiz de 3. Gente, vocês concordam que se eu quiser multiplicar o numerador ou o denominador por raiz de 3, não vai alterar a conta. Afinal de contas, raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1, e aí a conta se mantém. Continua sendo 1 sobre raiz de 3, certo? Só que o que acontece? Quando eu faço isso, né, quando eu multiplico pela raiz de 3, eu sei que não vai alterar o resultado. Ali, continua sendo 1 sobre raiz de 3. Né? Mas quando a gente racionaliza, é justamente com a ideia de não ter, eu vou escrever isso, né, para vocês, racionalização de denominadores. É isso aqui, ó. Não ter raízes no denominador. Vitinho, eu preciso saber isso? Cara, precisa. Você vai usar muito isso aí futuramente. Lá na trigonometria, na álgebra, a maioria dos exercícios militares, eles não colocam raízes no denominador. Lá no ensino médio a gente estuda números complexos, a gente não usa raízes no denominador. Na trigonometria, no triângulo retângulo, a gente não usa raízes no denominador, tá? Então a ideia é não ter raízes no denominador, beleza? Então faz isso, vamos lá. Multiplicação de frações, multiplica-se aqui as frações, ó. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Certinho? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, raiz de 3 sobre... A gente viu que esse 2 ele pode ser feito lá dentro, né? Da raiz. Tudo bem? E aí eu vou ficar com raiz de 3. Ó, raiz de 3 ao quadrado, 9. Certinho? Raiz quadrada do 9 vai dar 3. Então, tá ali, ó. Olha a minha resposta. Não tem raiz no denominador. Então, 1 sobre raiz de 3, quando a gente racionaliza, é raiz de 3 sobre raiz de 3. Beleza? Outro exemplo para você, olha só. 1 sobre, vou colocar aqui, raiz de 2. Então, vou botar um número diferente de 1. Vamos racionalizar esse número aqui, ó. Olha só. 5 sobre raiz de 2. Então, vamos lá. Racionaliza. Vou multiplicar pela raiz de 2 em cima e embaixo. Numerador e denominador. Raiz de 2 aqui, raiz de 2 aqui. Vamos lá? Multiplicando-se eles. Vou fazer um pouquinho mais direto agora. 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. Agora aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada do 4. Tudo bem? Afinal de contas, aqui é 2, aqui é 2. Eu posso manter o 2 e multiplicar os radicandos. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada do 4, você sabe que é 2. Acabou.
está racionalizado. Não tem raiz no meu denominador. Então, esse é o caso 1, beleza? Esse é o caso 1. Vamos guardar eles aí para vocês, né? Você viu ali que é só multiplicação de frações, numerador com numerador e denominador com denominador. Tudo bem? Agora, Vitinho, como é que funciona aí o caso 2? O caso 2, ele é o seguinte. Vamos lá. Vou botar aqui. O caso 2, deixa eu pegar uma caneta preta. É esse aqui, ó. B. Caso 2. É quando você tem um número somando ali no teu denominador. Por exemplo, como assim, Vitinho? Por exemplo, se você tiver 1 dividido, por exemplo, por raiz de 2, ou vou colocar assim, deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui para vocês. Raiz de 2 mais 1, raiz de 3, deixa eu ver aqui. Colocar assim, ó. Raiz de 2 mais 1. Pronto. Vou colocar esse exemplo aqui para vocês. Tudo bem? Nesse caso, a gente multiplica, mesmo esqueminha, por raiz de 2, numerador e denominador, raiz de 2, tá? Multiplica. Só que vem cá, como aqui está mais 1, eu vou multiplicar por raiz de 2 menos 1. Menos 1. Na matemática, a gente chama isso de conjugado. Então, fazemos assim, ó. Multiplicamos pelo conjugado do denominador. Denominador. Por que a gente faz isso? No final das contas, quando a gente multiplica pelo conjugado do denominador, tá? A gente só troca esse sinalzinho aqui do meio, ó. Então, o que era mais virou ser o quê? Menos. Beleza? Fazendo essa conta, olha onde a gente vai chegar. Presta muita atenção. Olha só. Vou ficar com isso aqui, ó. 1 vezes raiz de 2, 1 vezes raiz de 2 menos 1. E no denominador vai ficar raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1. Só que isso aqui é um produto notável, conhecido. É um produto notável. É aquele tal do A mais B vezes A menos B. Ou seja, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, basta você fazer quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é 1 ao quadrado. Então, nós vamos ficar com raiz de 2 menos 1, ali no numerador, e no denominador vou ficar, quanto que é raiz de 2 ao quadrado? 2. 1 ao quadrado é 1. Então, pronto. 2 menos 1 eu sei que é 1. Então, ficou raiz de 2 menos 1 sobre 1, que é raiz de 2 menos 1. Pronto. Tá racionalizado. Quer ver? Vamos fazer outro exemplo? Vamos fazer outro exemplo. Para a gente fechar aqui com chave de ouro. Se liga. Quanto que é 5 dividido por 3 mais raiz de, sei lá, 7. 3 mais raiz de 7. Vamos lá? Então, ó, quando a gente for fazer essa continha, então a gente vai pegar esse cara e vai multiplicar pelo seu conjugado. Então, vai ficar 3 menos raiz de 7, 3 menos raiz de 7. Beleza? Vou botar entre parênteses aqui para ficar organizado. Pronto. Então, vamos lá. Resultado disso. Vamos lá. Esse 5, ele vai multiplicar numerador com numerador. Então, 5 multiplica 3 menos raiz de 7. Certo? No denominador, eu tenho, ó, A mais B vezes A menos B. Então, é a diferença de dois quadrados, né? Então, é só fazer quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, eu vou ficar com 3 ao quadrado menos raiz de 7 ao quadrado. Em cima, eu vou ficar com 5, que multiplica 3 menos raiz de 7. Tudo sobre 3 ao quadrado, 9. Raiz de 7 ao quadrado dá 7. 9 menos 7 vai ficar quanto? 2. E em cima, eu vou ficar com 5,
que multiplica 3 menos raiz de 7. Tudo bem? Está racionalizado. Ó. Não tem raiz no denominador. Beleza? Se você quiser, você pode fazer aqui a distributiva, tal, mas não precisa. A ideia é que o teu denominador não possua raízes. Essa é a ideia principal. Tranquilidade? Feito isso, cara, acabou. Beleza? Vitinho, e se eu tiver ainda, só para fechar aqui, mas tá acabando. Esse terceiro caso, olha só. Um terceiro caso, caso 3. E se eu tiver algo assim, por exemplo, 1 sobre a raiz quarta de 2. Tá vendo que tem um raiz quarta de 2 ali? Como que eu faço para racionalizar isso daí? Qual que é a ideia, gente? Você vai fazer o seguinte, ó. Quando você for racionalizar isso aqui, você vai multiplicar por raiz quarta de 2 ao cubo. Por que 2 ao cubo? Por que 1 a menos do que o 4? Por que 1 a menos do que o 4? Se liga. Porque quando você fizer isso, no teu denominador, veja, você tem esse tipo de situação aqui, ó. Raiz quarta do 2 multiplicado pela raiz quarta do 2 ao cubo. Se liga, se liga. Eu posso escrever assim, ó. Como o índice é o mesmo, 4. 4, um índice apenas. E aí eu multiplico os radicandos. Quanto que é 2 vezes 2 ao cubo? 2 vezes 2 ao cubo. Não é a mesma coisa que 2. Repete a base, né? E multiplica e soma os expoentes. Não é a mesma coisa que 2 à quarta. E aí, olha só, eu posso cancelar o 4 daqui com o 4 daqui e o resultado fica 2. E no denominador? Multiplica 1 vezes raiz quarta de 2 ao cubo. Você só repete. Então, raiz quarta de 2 ao cubo. Raiz quarta de 2 ao cubo. Raiz quarta de 2 ao cubo. Tá vendo? Só repete. Raiz quarta de 2 ao cubo. Tá aí. Tá racionalizado. A ideia é, quando você multiplica por um índice a menos, é para que na hora que você some 3 com 1, apareça um índice 4. E aí você faz esse cancelamento que está aqui. Beleza? Bora fazer outro exemplo. Se liga aí. Para fechar com chave de ouro. Ó, 5 dividido por raiz, exemplo, quinta de 2 à terceira. 2 à terceira. Vamos racionalizar isso aqui? Ó, eu quero que eu consiga cancelar 5 com 5. Então, eu preciso multiplicar por uma raiz quinta de 2 ao quadrado. Certo? Raiz quinta de 2 ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que, como os índices é o mesmo, como os índices são o mesmo ali, vou repetir os índices e multiplicar os radicandos, ó. Ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo é 2 à quinta potência. Certinho? Aqui no meu numerador vai ficar com 5, que multiplica raiz quinta de 2 ao quadrado. E tudo isso é igual a, olha lá, ó, cancelo, cancelo. Então, 5, que multiplica a raiz quinta de 2 ao quadrado, sobre 2. Pronto, tá ali. Beleza, beleza? Bom, galera, é isso, tá? A gente finaliza aqui, então, essa aula de propriedades aí de raízes, trabalhando com a definição e com essa série de propriedades. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar aqui para vocês, ó, bonitinho aí também o meu obrigado, né? Desejando bons estudos para vocês e também o meu Instagram, @prof.vitim. Segue lá, tira suas dúvidas, manda aí uns exercícios para a gente fazer, que eu tô na área. Valeu? Forte abraço, pessoal. Tamo junto.